só no Parque Nacional da Serra do Divisor, divisa do Acre com o Peru, e em nenhum outro lugar no mundo canta o choca do Acre. A espécie endêmica ocorre num dos lugares de maior biodiversidade da Terra, no 4º maior parque nacional do Brasil, categoria de unidade de conservação de proteção integral da natureza, criada pela grande relevância em relação à vegetação nativa, paisagem, aspectos científicos, culturais e recreativos. A amostra que a gente tem de vegetação e de espécies nessa região é única para o nosso país. A gente conseguiu catalogar 1.163 espécies, né? A gente tem 15% dessas amostras, então pouco mais de 100 registros, são novos para o Acre, são espécies que nós não conhecíamos no estado. No Repórter Eco de hoje, conheça o parque que abriga espécies únicas e está ameaçado por um projeto de lei no Congresso. E você vai ver também. A crise energética mostra que o Brasil ainda investe pouco em fontes renováveis de energia, como a solar e a eólica. A ONG Fundação SOS Mata Atlântica divulga a importância do país recuperar a floresta, que é lar de 72% dos brasileiros. A crise energética intensificada pela falta de chuvas alerta para a necessidade do Brasil investir em fontes renováveis e limpas de energia. Mas faltam políticas públicas para gerar eletricidade a partir de uma fonte presente em todo o país, a luz do sol. O ano é 2021. O cenário no setor de energia é antigo. Crise hídrica histórica, bandeira vermelha na conta de energia, risco de apagão e, mais uma vez, o socorro vem das termoelétricas, caras e poluentes. O Brasil, no passado, foi muito dependente apenas de grandes hidrelétricas que precisam de chuva na hora certa, no lugar certo, e as chuvas estão escassas há 20 anos consecutivos, segundo os dados do CEMADEM, mas o único suporte adicional que nós tínhamos para a nossa matriz são termoelétricas, caras, poluentes e que emitem gases de efeito estufa. Essa mudança começou a acontecer com a inserção da energia eólica, da biomassa, mas falta a energia solar. Essa fonte que é a mais abundante do nosso país, é a mais versátil e disponível, ela ainda é pouquíssimo usada no Brasil, menos de 2% da nossa matriz elétrica vem do sol. Qual é a dificuldade do Brasil? O Brasil não deveria estar liderando um movimento como esse? O Brasil tem tudo para ser um líder no uso da energia solar, mas começou tarde no investimento nessa fonte. O primeiro leilão feito pelo governo federal foi só em 2014. As primeiras grandes usinas de energia solar entraram em operação em 2017, tem menos de 5 anos. E os sistemas de geração própria, que é quando as pessoas investem, os pequenos negócios, os produtores rurais, investem em gerar a sua energia no telhado da sua casa, do seu pequeno negócio, começou a se desenvolver há menos de 10 anos. Apesar da falta de política consistente que estimule o investimento e o uso de energias renováveis, a solar teve um desempenho recorde em plena pandemia. Em 2020, o setor cresceu 70% em relação ao ano anterior. Para o presidente da Absolar, que representa a cadeia produtiva da energia fotovoltaica, entre os fatores que levaram ao resultado excepcional estão a queda no valor da energia solar e o aumento na oferta de financiamento bancário. A energia solar, nos últimos 10 anos, reduziu o seu preço, em média, 85%. E por conta disso, hoje,
gerar a própria energia no telhado da sua casa ou da sua empresa é mais barato do que comprar essa energia de um outro fornecedor qualquer. Quer dizer, existe uma oportunidade para a população. Quem não quiser usar o próprio recurso ou não puder usar o próprio recurso, que é a realidade de muitos brasileiros, encontra em linhas de financiamento a opção para viabilizar um sistema. Quem mora hoje de aluguel ou num apartamento e não tem telhado próprio, também pode acessar a energia solar com a chamada geração compartilhada. E nesse caso é um sistema em um local, onde tem bom sol de qualidade, terreno disponível, um telhado disponível, gerando energia e abastecendo consumidores em um outro local. Isso é possível no Brasil. Para o Brasil continuar avançando no uso da energia solar, nós precisamos, primeiro, que o governo passe a fazer uma contratação de maior quantidade dessa energia nos leilões realizados pelo Ministério de Minas e Energia. Mas, fora isso, é fundamental que nós tenhamos garantido em lei o direito dos consumidores de gerar e usar a sua energia limpa e renovável, que eles próprios podem produzir. Segundo dados da Absolar, em 2021, a energia fotovoltaica bateu a meta de 9 gigawatts, o que equivale a meia usina hidrelétrica de Itaipu, energia suficiente para abastecer 3,5 milhões de residências. A fonte solar ainda ocupa a 7ª posição da matriz brasileira, que tem o predomínio da energia hidrelétrica, um cenário que tem tudo para mudar nas próximas décadas. Quais são as previsões de crescimento do setor? Eu estava vendo aqui previsões otimistas, 10% em 2030 e 32% até 2040, 32% da matriz energética brasileira. Isso é factível? Isso é factível, é uma tendência que acontece não só no Brasil, mas no mundo. A energia solar está avançando e começando a ocupar um espaço cada vez mais importante de protagonismo na matriz elétrica dos países. Isso também é a realidade que se espera aqui no Brasil, segundo as projeções dos principais analistas de mercado. Ela deve passar da 7ª posição para a 1ª posição, quer dizer, se tornar a fonte número 1 de geração de energia elétrica no Brasil e no mundo ao longo dos próximos 20 a 30 anos. Não passa disso. Agora você confere as notícias socioambientais que tiveram destaque nesta semana. A pandemia de Covid-19 contribuiu para o agravamento da fome no mundo. Relatório divulgado pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estima que quase 10% da população global tenha sofrido de desnutrição no ano passado. Entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas passaram fome em 2020. A União Europeia anuncia um novo plano para combater as mudanças climáticas. Entre as medidas apresentadas pelo bloco de 27 países da Europa estão proibir carros movidos a combustível fóssil até 2035 e maior incentivo a fontes renováveis de energia. As propostas precisam passar pela aprovação do Parlamento Europeu. A Amazônia já emite mais gás carbônico do que absorve. É o que mostra estudo liderado por cientista do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, publicado pela revista Nature. Segundo Luciana Gatti, por conta da degradação ambiental causada pelos desmatamentos e queimadas, a floresta emite 0,29 bilhão de toneladas de carbono por ano na atmosfera, além do que consegue absorver. Os incêndios voltam a atingir o Pantanal, após onda de fogo em 2020. Especialistas afirmam que a crise hídrica e a baixa umidade na região podem levar a nova série de queimadas. No ano passado, as chamas destruíram
28% do bioma. Cientistas e ONGs ambientalistas repudiam a exclusão do INPE na divulgação dos dados sobre queimadas. O diretor nacional do Instituto de Meteorologia, Miguel Lacerda de Oliveira, anunciou que os dados passarão a ser concentrados em novo painel do Sistema Nacional de Meteorologia, órgão do Ministério da Agricultura. Em nota, a ONG Fundação SOS Mata Atlântica afirma que, mais uma vez, o governo federal tenta mascarar a informação sobre a real situação dos incêndios florestais no Brasil. A temporada de queimadas no país deve se intensificar nos próximos meses de agosto, setembro e outubro. E você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. A Fundação SOS Mata Atlântica reafirma a importância de se recuperar e proteger a floresta que presta serviços essenciais como a produção de água para os brasileiros. A Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas em diversidade de plantas e animais e também uma das mais ameaçadas do Brasil e do mundo. Estudo recente do INPE e da Fundação SOS Mata Atlântica alerta que nos últimos 2 anos o desmatamento cresceu em 9 dos 17 estados em que está presente. Mas ainda é possível recuperar o bioma. Um verde que contornava um Brasil inteiro. Morada de uma das maiores biodiversidades do planeta. Mas a Mata Atlântica originária restam apenas 12,4%. Dados mais recentes do Atlas da Mata Atlântica indicam que nos últimos 2 anos a destruição aumentou. Foram perdidos 13 mil hectares no país entre 2019 e 2020. 1,5 campo de futebol por hora o ano inteiro. Esse número é 9% menor do que entre 2018 e 2019, mas 14% maior do que foi registrado entre 2017 e 2018. O levantamento feito pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, parte de imagens de satélites para analisar os remanescentes florestais com mais de 13 hectares em 17 estados da federação. 91% das áreas desmatadas estão concentradas em apenas 5 estados. Minas Gerais é o primeiro, com quase 5 mil hectares derrubados, seguido de Bahia, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O Brasil entrou numa trajetória no começo da década de 2000 de controlar o desmatamento em todos os seus biomas, né? E ele diminuiu drasticamente de 2004 até 2013 na Mata Atlântica, na Amazônia, em vários lugares. E nos últimos anos a gente está vendo uma inversão dessa tendência, né? O desmatamento voltando. Isso se deve a uma visão do governo federal de que floresta não tem valor, de que a gente tem que derrubar a floresta, que os povos da floresta não têm valor e que a economia vai crescer e o país vai prosperar desmatando, emitindo gases de efeito estufa e acabando com o seu próprio patrimônio, que é uma visão bastante míope, pelo menos, e na contramão de uma visão moderna e contemporânea que a gente tem que conservar a natureza e que o nosso bem-estar, a nossa saúde e a nossa economia depende de uma natureza saudável, de um meio ambiente pujante. Estados que já se aproximavam do desmatamento zero agora aceleram a destruição da floresta. Em São Paulo e no Espírito Santo, o crescimento da área desmatada foi de mais de 400%. No Rio de Janeiro, mais de 100%. Tudo para dar lugar à especulação imobiliária e à agricultura. Na Mata Atlântica, o principal ainda é a agricultura, né? Pastagem, culturas agrícolas, um pouco ainda é queimar, fazer carvão nas regiões de Minas, e muita especulação imobiliária, expansão urbana, obras de infraestrutura, obras no litoral, que são muitos pequenos desmatamentos espalhados que se somam junto com esses grandes desmatamentos para a expansão
da agricultura ainda na Mata Atlântica, né, o bioma mais ameaçado e devastado do Brasil. A gente está desmatando para essa pequena riqueza ficar na mão de muita pouca gente, né, que muitos estão especulando ou estão produzindo pouco e gerando muito pouco e não está dividindo nada com a sociedade, né? Eles dividem com a sociedade o prejuízo, que é a fumaça, que é a nascente que morreu, que são as espécies que são extintas, e um grupo muito pequeno fica com um pouco dessa riqueza que não se justifica. Motivos para preservar não faltam. A floresta atlântica é o lar de quase 8 em cada 10 brasileiros e gera 70% do PIB nacional. A gente tem que restaurar ou plantar 768 mil hectares de matas de beiras de rio em torno de nascentes no estado de São Paulo inteiro. São mais de 600 mil hectares só no bioma Mata Atlântica e por volta de 110 mil hectares no bioma Cerrado. O que a gente tem a ganhar? A gente tem a recuperação da nossa biodiversidade, a gente tem a proteção dos rios e das nascentes, a gente tem a chance de diminuir as crises hídricas e agora, inclusive, entender que proteger floresta e proteger água também é proteger a nossa eletricidade, a tomada, a lâmpada, a geladeira, que dependem da água, que dependem da floresta. Vale a pena a gente entender que essa lição de casa é a gente de refazer o que a gente desmatou ilegalmente no passado, o que não deveria ter cortado, e agora, pelo Código Florestal, a gente tem que restaurar sem competir com a agricultura. A gente sabe como restaurar a Mata Atlântica, a gente sabe agora em São Paulo, com esse estudo, cada hectare, aonde precisa ser restaurado, em cada município, em cada bacia hidrográfica. Então, a gente tem conhecimento. A gente tem que ir na tecnologia, a gente sabe como plantar a Mata Atlântica e a gente tem as políticas públicas para isso. E se, por acaso, o governo federal não está disposto ou interessado em incentivar o cumprimento do Código Florestal e o cumprimento da Lei da Mata Atlântica, os governos estaduais e os municípios podem fazer muito. A gente precisa de mais parques, de mais bosques, de mais áreas verdes para a gente ter cidades mais agradáveis, mais sustentáveis, com menos extremos de temperatura, com nascentes de água. Então, é o sentido contrário. Em vez da cidade crescer em cima das matas, as matas têm que participar e vir para dentro das cidades. E veja a seguir. Projeto de lei pode colocar em risco a preservação da fauna e da flora do Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre. O Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre, abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. Mas um projeto de lei pode alterar a categoria da unidade de conservação de parque para APA, Área de Proteção Ambiental. E essa mudança vai colocar em risco a fauna e flora únicas no planeta. Só no Parque Nacional da Serra do Divisor, divisa do Acre com o Peru, e em nenhum outro lugar no mundo canta o choca do Acre. A espécie endêmica ocorre num dos lugares de maior biodiversidade da Terra, no 4º maior parque nacional do Brasil, categoria de Unidade de Conservação de Proteção Integral da Natureza, criada pela grande relevância em relação à vegetação nativa, paisagem, aspectos científicos, culturais e recreativos. A amostra que a gente tem de vegetação e de espécies nessa região é única para o nosso país. A gente conseguiu catalogar 1.163 espécies, né? A gente tem 15% dessas amostras, então pouco mais de 100 registros, são novos para o Acre, são espécies que nós não conhecíamos no estado.
e mais ou menos 2,5% dessas espécies estão restritas ao Acre ou então ao estado do Amazonas contíguo. Você concentra uma quantidade de aves de mais de 500 espécies de aves. Você tem uma diversidade de coberturas florestais posicionadas ao longo de todo o território do parque. Então, você tem formações montanhosas que têm formações de vegetação típicas e endêmicas que só tem lá, né? Esta riqueza está ameaçada por um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional desde 2019, visando rebaixar a categoria da Unidade de Conservação de Parque Nacional para a APA, Área de Proteção Ambiental, que permite moradia e atividades econômicas, e pela construção de uma estrada ligando o município de Cruzeiro do Sul, a 90 quilômetros do parque e a 700 da capital do Acre, Rio Branco, a Pucallpa, no Peru. É o prolongamento da BR-364. É uma extinção do parque. A gente considera que é uma ameaça que desconhece totalmente essa riqueza, da importância das áreas protegidas, né, da necessidade da existência delas. Pode alterar a dinâmica dos rios, vai contribuir profundamente com esse avanço da mudança climática, né, porque a gente vai ter uma redução florestal imensa e extingue muitas características culturais. Os animais também estão ameaçados, e não só os que vivem na terra. Segundo especialistas, o fluxo dos rios pode mudar, com enchentes de um lado e secas de outro, prejudicando a vida dos peixes e de outros bichos. A exemplo do que já aconteceu com a abertura de outras estradas em outras regiões da Amazônia, a vida das comunidades tradicionais pode mudar radicalmente com a expansão, por exemplo, do garimpo ilegal e do tráfico de drogas. A gente conhece também dezenas de terras indígenas que vão ser prejudicadas, inclusive índios isolados e unidades também de conservação que tem naquela região. E não é demanda das nossas comunidades tradicionais, dos povos indígenas e não indígenas que estão nessa floresta. Ela está para atender a atividade madeireira, a monocultura, está ali para trabalhar, fortalecer inclusive o narcotráfico aqui nessa região, que ele é muito forte. Representantes indígenas lançaram um manifesto público sobre a construção da estrada Cruzeiro do Sul Pucallpa. Eles condenam iniciativas que desconsideram a realidade dos territórios em benefício de interesses econômicos. Nós tivemos exemplos aqui no Acre, na região de Assis Brasil, de Brasileia, região de fronteira, como aumentou a violência, como aumentou o tráfico e como aumentou a prostituição com a chegada de uma estrada pavimentada. Ambientalistas, pesquisadores e lideranças das comunidades tradicionais reclamam que não foram consultados sobre o projeto da rodovia federal, como prevê a legislação, nem sobre a mudança de parque para a APA. Os passos econômicos a serem dados não podem ser tão acelerados para querer implantar as coisas como foi no regime militar na década de 60, de 70, de implantar essas estradas sem ter cuidado com os indígenas que estavam morando naquela região. Vai repetir erros de 30, 40 anos, sabe? O Estado brasileiro não pode ter essa atitude. Existe, inclusive, uma intenção de alterar os limites, reduzir a reserva extrativista Chico Mendes, né? São quase 20 mil hectares e em 3 municípios onde a reserva está assentada, né? Então, isso causa uma ocupação que vai ficar cada vez pior, com muito avanço do desmatamento e sem se priorizar as atividades que a reserva extrativista estabelece como parte da produção das comunidades nativas que vivem lá, né? Para os especialistas, o ecoturismo é o melhor investimento para continuar gerando recursos sem destruir a floresta. Nós temos espécies que desempenham funções ecológicas na natureza, que ocorrem no Brasil, por exemplo, só no Parque Nacional da Serra do Divisor.
Então, a perda de que seja uma espécie biológica, né, uma entidade biológica, já acarreta um dano em nível de cadeia, né, de estrutura, de estrutura funcional da floresta. Então, essas espécies elas são insubstituíveis. A vocação natural dessa região seria um ecoturismo, né? A gente tem que potencializar a cultura que o Acre tem, potencializar a riqueza natural que ele tem, e também o que poderia ser implementado com o envolvimento da pesquisa, porque isso também é uma maneira de fazer o uso do parque e potencializar as finalidades para que ele exista. E nós ficamos hoje por aqui, mas o convite está feito. No próximo Repórter Eco, você acompanha novos projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno. Até lá!